Shalom de aos para os irmãos. Bom, antes de eu iniciar essa live aqui, eu gostaria de dizer para você que está me vendo pela primeira vez, que nós não queremos o seu dízimo. Nós estamos aqui para te mostrar as verdades que foram ocultas dos servos do Criador. Então, nós queremos só um momento, nós queremos que você tire só um momento e preste atenção nessa live. E aí depois você pesquise e tire as suas próprias conclusões. Porque, mais uma vez, eu quero falar sobre a Grande Babilônia. A Babilônia que está registrada no livro de Apocalipse, capítulo 17 e capítulo 18. Vou até pedir o irmão para colocar a capa aí. Aí, essa aí, ó. Descubra quem é o cristianismo apostata, cujo verdadeiro nome é Babilônia. Então, só aí, nessa capa aí, eu já estou mostrando. Já estou indicando como é que vai ser o estudo. O estudo vai ser apontado nessa questão aí, de mostrar quem é a Babilônia. E aí eu já estou mostrando. É o cristianismo apostata. Então a pergunta é, será que a religião que você frequenta é a religião que prega a verdade? Será que a religião que você frequenta é a religião que conduz ao caminho da salvação? Será que a igreja que você vai, será que ela não faz parte dessa Babilônia do livro de Apocalipse, capítulo 17, versículo 18? Então é isso que eu vou mostrar nesse estudo para você. Eu quero mostrar que o cristianismo em peso, ele forma a Babilônia do livro de Apocalipse. E nós vamos entender quem é a Babilônia, voltando lá no livro de Gênesis, capítulo 11. Eu vou até abrir a Bíblia aqui, e aí depois eu vou explanando aqui, os irmãos vão entender o que eu quero passar para os irmãos. Em Gênesis capítulo 11, versículo 3 em diante, ali nos mostra a construção da Torre de Babel, da onde veio a palavra Babilônia. Foi ali que surgiu a Grande Babilônia. Começou lá em Gênesis capítulo 11, versículo 3, até chegar no livro de Apocalipse. Em Gênesis era uma construção literal feita pelos homens. Agora, em Apocalipse, é uma construção espiritual que está ocorrendo no mundo espiritual. Eu já lancei um vídeo onde eu mostrei a edificação de Jerusalém e a edificação de Babilônia. Jerusalém, o seu nome original é Yal-Shalom. Eu mostrei que essas duas edificações, elas estão acontecendo simultaneamente, elas estão acontecendo juntas. Muitas pessoas não estão trabalhando na edificação de Jerusalém. Jerusalém representa quem, homens? Representa a igreja do Salvador. Ela está lá no livro de Apocalipse, capítulo 21. Fala que o apóstolo João foi levado em espírito a uma alta montanha e ele viu descer do céu a nova Jerusalém, vestido como noiva para o seu cordeiro. Então ali chama a cidade santa de Jerusalém, Yal-Shalom. Seu nome original é Yal-Shalom. E ele nos mostra que ela é a esposa do Cordeiro. Essa cidade representa a igreja do Mashiach. Então, a igreja do Mashiach, ela se identifica com Jerusalém, com Yal-Shalom. Mas quem é Babilônia? Babilônia é a noiva de Satanás. É a igreja de Satanás. Então, Jerusalém, a Yal-Shalom, que está sendo edificada, ela representa a igreja do Salvador. Ela está sendo edificada para poder casar com o Mashiach. Não sei se você está me entendendo. A Babilônia representa a igreja de Satanás. Então, é muito fácil a pessoa estar dentro do sistema, dentro da igreja de Satanás, edificando a Babilônia, edificando a igreja de Satanás, achando que está edificando a igreja do Mashiach, a igreja do Salvador. E não está. Ele está edificando a Babilônia, a igreja de Satanás. E é isso que eu vou mostrar para você. Então, para me entender quem é Babilônia, eu tenho que voltar em Gênesis capítulo 11, versículo 3, diz assim: então disseram uns aos outros, vamos fazer tijolos e cozemos-los no fogo. Assim usavam tijolos em vez de pedra e betume como argamassa. Disseram então, vamos construir uma cidade para nós e uma torre cujo topo chega até os céus e vamos fazer-nos um nome célebre. Assim não seremos espalhados por toda a terra. Isso aqui foi quando Nimrod, ele chamou o povo para poder edificar uma torre e edificar uma cidade. Que cidade é essa? A Babilônia. E a torre lá no centro dessa cidade.
E eles iriam edificar uma torre e o seu objetivo era ir até os céus. Só que a Escritura está falando aqui que eles usaram tijolo no lugar de pedra. E o seu objetivo era edificar essa torre até chegar aos céus. Um dos objetivos era não ser morto mais pelo dilúvio, porque o Eterno mandou um dilúvio sobre a terra, as águas ficou 15 metros por cima da montanha mais alta. Então, um dos objetivos deles era fugir da ira do Criador, dizendo, agora ele não vai poder matar nós mais. Quando ele mandar água, nós sobe lá para o topo da torre lá que nós vamos fazer e nós não vamos morrer mais afogados, como aconteceu no dilúvio. Um dos objetivos era esse. E o outro objetivo é que eles queriam adorar vários deuses. Cada andar daquela torre ali era cheio de deuses. E aqui fala que eles queriam chegar até os céus. No sentido espiritual, edificar a Babilônia é o homem achando que ele vai chegar até os céus construindo a sua Babilônia. A Babilônia hoje são as religiões. As pessoas pensam que estão trabalhando na sua religião lá, na Assembleia de Deus, na Batista, na Presbiteriana, ajudando a edificar essas igrejas, essa Babilônia. Eles pensam que com isso eles vão obter a sua salvação. Tem pessoas que é fiel na Igreja Católica, tem pessoas que é fiel na Assembleia de Deus, na Deus de Amor, na Presbiteriana. Ele pensa que ele estando ali todos os dias ali pregando e edificando aquela igreja ali, dando o seu máximo ali naquela obra, eles pensam que aquela obra ali é do Criador e que através desse esforço que eles estão fazendo, eles vão chegar até o céu, eles vão obter a salvação deles. Estou trazendo o sentido espiritual para você. Só que eu vou mostrar para você que trabalhar numa denominação evangélica ou na igreja católica não é edificar a Jerusalém, a Yal-Shalom, a igreja verdadeira do Mashiach, porque a igreja do Mashiach está sendo edificada. Como está escrito lá, Yalcha fala que a sua igreja será edificada e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O apóstolo Paulo, no livro de 1 Coríntios, mostra que o templo do Eterno está sendo edificado. Várias passagens falam sobre a edificação da cidade santa, da igreja verdadeira. Porém, para eu saber se eu estou edificando a verdadeira igreja, eu tenho que ter conhecimento de quem é Babilônia. Para mim, não está edificando Babilônia achando que eu estou edificando Jerusalém e Al-Shalom. Espero que você está entendendo o que eu estou falando até aqui. Então, o que acontece? Tem duas edificações em andamento. Já lancei um vídeo falando sobre isso. Alguns estão edificando Babilônia, aliás, a maioria estão edificando Babilônia, e um pequeno número está edificando a verdadeira cidade, a verdadeira igreja, o verdadeiro templo do Criador. Então, é isso que eu quero mostrar para você. Quando você percebe quem é Babilônia, você vai sair fora de Babilônia e vai vir para a verdadeira edificação. A igreja do Mashiach, a nova Jerusalém, que desce do céu como esposa para o Cordeiro, ela está sendo edificada, ela está sendo preparada para poder casar com o Cordeiro, para casar com Yahshua, o nosso Salvador. Então, o que acontece? Nimrod, daqui a pouco os irmãos vão ver, tem um vídeo que eu vou passar aí. Nimrod era uma tipologia exata do Salvador. Nimrod, a palavra Nimrod significa revoltar, rebelar. Ele se rebelou contra o Criador. E aí ele falou, não, vamos embora, nós podemos servir a vários deuses, nós não precisamos ficar servindo somente a Yahweh, nós podemos servir a quantos deuses nós quisermos. E nós vamos fazer para nós uma cidade, edificar uma cidade e uma torre. E aí, aqui ele diz assim, e vamos fazer para nós um nome, para que o nosso nome se torne célebre. É isso que acontece nas Babilônias, os irmãos vão entender. Cada denominação evangélica, junto com a Igreja Católica e todas as religiões, pertencem à grande Babilônia do Apocalipse. A Babilônia ela não existiu só no Velho Testamento. Ela existiu no Velho Testamento no sentido físico, material e físico. Porém, o livro de Apocalipse fala da Babilônia, mas não no sentido físico. Não só no sentido físico. Fala no sentido físico, mas principalmente no sentido espiritual. É a verdadeira igreja de Satanás. É a grande Babilônia do livro de Apocalipse, chamada de prostituta, mãe das abominações da terra. Então, você não pode estar em Babilônia. Você tem que sair de Babilônia e vir edificar Jerusalém. Duas cidades estão retratadas no livro de Apocalipse, Babilônia e Jerusalém, e Al-Shalom. Duas edificações estão acontecendo nesse exato momento. Duas edificações espirituais. Muitas pessoas trabalhando para Satanás, achando que estão trabalhando para o Criador. E um pequeno número realmente está edificando a Jerusalém, a Al-Shalom,
a cidade santa, que é representada pela igreja, né? Ou a igreja é representada por essa cidade. Então, o que acontece, irmãos? Nimrod é uma tipologia do anticristo, do antimachia. Nimrod chamou o povo para edificar e falou: vamos fazer para nós um nome célebre, para que o nosso nome se torne conhecido. É isso que as denominações evangélicas fazem. Quando eles começam uma igreja evangélica, uma denominação evangélica, o nome correto é denominação, quando eles começam uma Babel, uma Babilônia, eles falam: vamos criar para nós um nome, para que o nosso nome se esparrame por toda a terra e se torne célebre. Por isso que a Igreja Mundial prega o nome Igreja Mundial de Deus. A Universal prega, Igreja Universal. A Deus e Amor prega, Igreja Deus e Amor. Eles querem que o nome das suas Babéis se tornem famosos, conhecidos em toda a terra. Eles não querem que o nome do Salvador se torne célebre. Eles querem que o nome que eles criaram se torne célebre e conhecido em toda a terra. Por isso que a Igreja Católica significa universal, Igreja Católica Apostólica Romana. Eles fizeram de tudo para que esse nome se tornasse célebre, conhecido em toda a terra. Para quê? Para que as pessoas pudessem trabalhar nessa obra, na obra da Grande Babilônia, e edificasse essa igreja mundana que pertence a Satanás. O catolicismo romano é uma igreja criada por Satanás. E as suas filhas são as igrejas evangélicas. Me desculpa, eu falo isso para você que está me ouvindo pela primeira vez. Mas eu quero só um momento do seu tempo. Preste atenção, pesquise junto comigo. Depois você vai, pesquisa na internet, pesquisa nos colégios, na Barça, pesquisa nos dicionários e depois você tira a sua conclusão se as denominações evangélicas não estão junto com o catolicismo romano ou não. Uma é a mãe, as outras são as filhas. As igrejas evangélicas nasceram da igreja católica, são filhas dela. A própria igreja católica fala que ela é a igreja mãe. Os padres, o papa, todos eles falam que a igreja católica é a mãe de todos os seres humanos, é a mãe de todos os homens que estão sobre a terra. Ela se determina como sendo a mãe. E realmente o Eterno chama ela de mãe das prostitutas, chama ela de prostituta e mãe das prostitutas. Ela tem filhas. E as filhas são todas as religiões que saíram dela. Espiritismo, hinduísmo, islamismo. Até o islamismo são do catolicismo romano. Maomé conhecia o cristianismo e o judaísmo. E, principalmente, as igrejas evangélicas nasceram da igreja católica, a grande prostituta. Então, o que acontece? Por isso que aqui fala, para que o nosso nome se torne célebre. Não é o nome de Yahshua que eles querem levar. Eles querem levar o nome da sua denominação, primeiramente, para poder arrebanhar as pessoas para si. E viver a custo do dízimo deles, né? É isso que os pastores fazem. Então, o que acontece? No capítulo 11, fala que eles usou tijolo no lugar de pedra. Tijolo é feito do pó da terra. E pedras é feita pelo próprio Criador. Então, o homem pode pegar o pó da terra e fazer tijolo. Então, o tijolo é feito pelo homem. Tijolo é feito pelo homem. Pedras é feita pelo Criador. Então, lá fala, eles usaram tijolo no lugar de pedra. O tijolo representa a natureza humana caída. Por isso fala que Adão foi feito do pó da terra. É a carne, representa a carne do homem. E eles usaram, então, tijolo, mostrando o quê? Que eles estavam trabalhando nessa edificação na carne, usando a carne para poder fazer essa edificação. Está entendendo? No sentido espiritual. Já o Eterno não trabalha com tijolo. O Eterno trabalha com pedra. Por isso que no livro de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5, fala: vós sois pedra viva, que estáis sendo edificado casa espiritual por Criador. Então o Eterno está fazendo uma edificação, mas com pedras vivas. Quem são as pedras vivas? Somos nós. Ele está edificando através do nosso espírito. Quando você edifica no seu espírito, você edifica com prata, pedras preciosas, com ouro. Está escrito lá no 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 12. Quando você edifica na carne, você edifica com madeira, palha e feno e pó da terra. Você edifica com tijolo. E o Eterno, então, não aceitou essa edificação deles. O Eterno confundiu a linguagem deles e esparramou eles para todas as partes do mundo. O Eterno esparramou eles, dividiu eles, porque o Eterno não agradou da edificação deles e da rebelião que eles criaram. E eles também queriam adorar vários deuses. Só existe uma pessoa que tem que ser adorada. Yahweh dos exércitos. E o próprio Nimrod queria ser adorado. Nimrod casou com Semiramis.
Semiramis era sua própria mãe. Eu vou colocar um vídeo aí, depois do vídeo eu entro de novo, ok? Tamuz tinha como companheira Asterote, a rainha dos céus. O eterno apaixonado da deusa Asterote. Trata-se de um humano que acabou de se tornar num deus, estando associado à vegetação e à agricultura. Portanto, é um deus que morreu jovem e ressuscitou no ano seguinte, e assim sucede também com a vegetação de todos os anos nascente. Foi muito cultuado mais tarde na Babilônia. O nome Tamuz, como se vê no livro bíblico de Ezequiel, capítulo 8, versículo 14, diz: a sua lenda está quase de certeza por trás de outros cultos antigos, designadamente e de Baal nas terras de Canaã, e o de Adonis na Grécia clássica, relação com a cruz. O deus Tamuz era representado pela primeira letra do seu nome, que é o antigo Tá, uma cruz. O sinal da cruz era símbolo religioso de Tamuz. O dicionário expositivo de palavras do Novo Testamento é específico e afirmando que a cruz teve a sua origem na antiga Caldeia e era usada como símbolo do deus Tamuz, tendo um formato de mística tal, letra inicial do seu nome. O grego Ba, o Otírio, Tamuz, o caldeu Baal e o nórdico Odin, para seus devotos, era simbolizado por uma figura com forma de cruz. Está escrito no livro de Gênesis 3:15. E assim teve um filho, supostamente de maneira milagrosa, ele deu o nome de Tamuz. Este foi apresentado como libertador prometido e assim começou a ser adorado juntamente com a sua mãe, dando início a uma prática de adorar o Filho Salvador e a mulher escolhida para concebê-lo. Jeremias condenou a entrega de oferendas a Semiramis, também conhecida por Astarte, conhecida como a Rainha do Céu. Jeremias 7:18, 44:17, 19:25. Como também a adoração a Tamuz, que havia sido morto por um javali, supostamente ressuscitado. Está escrito no livro de Ezequiel 8:17. Tamuz também é apresentado como Odonis, na Itália como Vênus e Cupido, todo o sistema religioso e pagão da Babilônia. Tamuz é chamado de Baal, Dagon, deus peixe e guardião da ponte. Nimrod foi a primeira tentativa de Satanás de formar um ditador mundial. Ele foi o primeiro tipo anticristo. Ele fundou um reino em oposição ao reino do Criador e chefiou a construção de uma torre chamada Babel para adoração dos astros e de uma cidade babilônia onde se originou todo o sistema antideus. Todas as religiões falsas do mundo têm a sua origem em Babilônia. Semiramis é como uma personagem histórica a quem se atribuiu a fundação de Babilônia, na primeira suma sacerdotisa de uma religião. Ela era casada com Nimrod, e a Bíblia diz que Nimrod é o fundador da Babilônia. Vemos que em Babilônia que se originaram as abominações e as prostituições espirituais. Semiramis esperava um filho quando Nimrod morreu. E quando o filho nasceu, ela declarou que o menino, que se chamou Tamuz, era a reencarnação de Nimrod. Aí estava fundando a base do espiritismo, com a reencarnação, que tem marcado quase que totalidade das falsas religiões existentes no mundo. Satanás estava adulterando a verdade sobre a semente da mulher para desviar o homem quando a verdadeira semente viesse. Quando Tamuz era moço e estava caçando nas matas, foi morto por um porco selvagem.
Semíramis, então, com todas as mulheres que o serviam, a sua religião, chamaram e jejuaram por 40 dias. De acordo com a lenda babilônica, Tamuz foi trazido de volta à vida. Isso foi uma demonstração do poder de sua mãe. Ela começou a ser adorada com o título de Rainha do Céu. O símbolo desta religião foi a imagem da mãe com a criança nos braços, conhecida como o Ministério da Mãe com a Criança. Rapidamente esta religião se estendeu pelo mundo. Os nomes eram outros de acordo com as diferentes línguas, mas o culto à sua mãe e seu filho era o mesmo. Após o dilúvio de Noé, quando um dos seus filhos, chamado Cã, viu dormindo embriagado e nu, começou a rir do seu pai e começou a contar os seus outros irmãos, Sem e Jafé. Sem e Jafé cobriram a nudez do teu pai. E Noé, quando soube do acontecido, o amaldiçoou seu filho chamado Cã, para que estes e seus descendentes serviam os seus outros 2 filhos, e toda a geração após Cã se tornou maldita. E Cã casou-se com Semíramis, e geraram um filho, Nimrod. Nimrod este matou o seu pai Cã e casou-se com a sua mãe. Foi fundador da Babilônia, Nínive e outras cidades pagãs. Tentou levantar a Torre de Babel e o Criador o impediu. Seu tio Sem o matou, pois ele estava muito contra o Criador. Semíramis, sua mãe e esposa, espalhou a mentira e ele não morreu, e sim foi para o céu, pois ele se dizia ser Deus, Deus Sol. E Semíramis engravidou e dizia ser um presente dos deuses, e era uma reencarnação de Nimrod, mas na verdade é fruto de uma traição. E nasceu Tamuz no dia 25 de dezembro, Deus Sol dos egípcios, babilônicos, gregos, persas e romanos. Ele morreu durante uma caça, provavelmente morto por um animal selvagem. O seu corpo ficou caído sobre um tronco apodrecido de uma árvore, e sua mãe dizia que neste tronco nasceu um pinheiro, e todos os anos do dia 25 de dezembro era comum as pessoas levarem um pinheiro para dentro de sua casa e enfeitavam com ouro, prata, como símbolo do renascimento de Tamuz. As sacerdotisas jejuavam e choravam 40 dias e 40 noites a morte de Tamuz, ao pé do pinheiro. E no final desse período, elas agradeciam umas às outras, fazendo troca de presente, os quais eram depositados nos pés desse pinheiro. Todos os anos de 25 de dezembro era comemorado o Natal, nascimento de Tamuz. Quando os persas dominaram essa região, eles levaram todas as idolatrias para a Pérsia, inclusive o deus Tamuz, Nimrod e Semíramis. Apenas mudaram o nome, e o domínio em seguida passou para o grego, e estes fizeram a mesma coisa, mudaram apenas os nomes, passou a ser chamar Zeus, Afrodite e Eros. E em seguida os egípcios dominaram e mudaram os nomes também, e eram chamados de Osíris, Ísis e Horus. Já nos tempos de Jesus Cristo, no domínio romano, a Roma mudou também o nome e agora passou a se chamar apenas Vênus e Cupido, caindo a figura do pai no século IV depois de Cristo. O imperador Constantino, para agradar, decidiu oficializar o cristianismo. Pegou os nomes mais fortes dentro do cristianismo, e Tamuz e Semíramis passaram a se chamar Virgem Maria e o menino se chamar Jesus. E o Natal continuou a ser comemorado como sendo o nascimento do menino Jesus. Mas na verdade, esse menino seria Tamuz, o deus pagão. Jeremias 10:3 diz: porque os costumes dos povos são vaidade, pois cortam-se do bosque um madeiro
obra das mãos do artífice, feita com machado, com prata e com ouro, enfeitam com prego e com martelos, afirmam para que não se mova. Viu então, né, irmãos? Deu para vocês entender mais ou menos o que eu estou falando aqui agora. O livro de Gênesis, a palavra Gênesis significa começo, e o Apocalipse é o fim. Tudo que está lá em Gênesis finaliza em Apocalipse. Por isso que eu falei que o Velho Testamento é sombra das coisas que haveriam de vir. A Babilônia surgiu em Gênesis, capítulo 11. Ela também está lá no livro de Apocalipse, capítulo 17, versículo 18. O apóstolo Iohana, o presbítero Iohana, é levado em espírito ao deserto e ele vê uma mulher montada numa besta. Na testa da mulher estava escrito Babilônia, a mãe das prostitutas e das abominações da terra. Então, o que esse rapaz mostrou nesse vídeo aí é tudo que eu estou trazendo aqui agora. O que acontece? A religião babilônica foi fundada por Nimrod e Semiramis. Semiramis era uma sacerdotisa. Se o irmão tiver o documento aí na tela e quiser colocar, o irmão pode colocar. Ela era uma sacerdotisa. Hoje, a sacerdotisa chamada Babilônia é o clero da Igreja Católica. O Papa, os bispos, os cardeais e os padres. Então, o que acontece? Semiramis, ela era uma sacerdotisa da religião babilônica. Depois você pesquisa na internet. Eu não sei, eu acho que eu não mandei o documento para o irmão, não. Por isso que ele não colocou na tela. Eu esqueci, deve ter esquecido. Então, o que acontece, irmãos? Satanás sabia que o Eterno iria enviar o seu filho à terra nascido de uma mulher, nascido de uma virgem. Gálatas, capítulo 4, versículo 4, fala que Yaush nasceu de mulher e nasceu debaixo da lei. Lá no livro de Gênesis, capítulo 3, o Eterno fala que da semente da mulher iria nascer um que iria esmagar a cabeça de Satanás, iria pisar na cabeça de Satanás. Então, Satanás, sabendo disso, ele fez uma imitação de Yahusha. Por isso que eu falo, Yahusha não é Jesus Cristo. Jesus é Tamuz. Miriam, não é Semiramis. Semiramis é uma imitação de Maria. Jesus é uma imitação de Yahusha. É tudo uma imitação. A religião babilônica é uma imitação da verdadeira religião. Não vou falar religião, não, da verdadeira igreja. A igreja de Satanás, a Babilônia, é uma imitação da igreja de Yahusha, a Yahushalã. Tudo que está em Babilônia é uma imitação do que está na palavra do Eterno, na verdade, naquilo que é verdade. É uma mentira. Babilônia é uma mentira, é uma coisa falsa, é uma imitação. Então, Satanás criou-se uma imitação. Os irmãos podem ver aí que o autor do vídeo aí tirou dos livros de história, do dicionário, que eu já pesquisei sobre Nimrod, sobre Tamuz, sobre Cã, sobre Semiramis. Então, Tamuz, lá fala que ele ressuscitou. Por quê? Porque era uma imitação da ressurreição de Yahusha. Semiramis é chamada de Rainha dos Céus. Os católicos chamam Maria de Rainha dos Céus. Então, é uma imitação da verdadeira Igreja do Salvador. A Babilônia é uma verdadeira imitação. A Igreja do Salvador é uma mulher, é chamada de mulher. Está no livro de Apocalipse. Viu um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol. É a Igreja do Machia. E a igreja de Satanás também é chamada de mulher. Viu uma prostituta assentada sobre uma besta, cheia de nomes de blasfêmia. A igreja de Satanás, o Eterno chama de prostituta. A igreja do Machia, a igreja verdadeira, o Eterno chama de virgem pura. Tem uma diferença. Então, irmãos, o que acontece? Tamuz, Nimrod, Semiramis entrou para dentro do judaísmo, da religião judaica dos judeus. Entrou para dentro do... O Velho Testamento nos mostra, os dois lá dentro. No livro de Jeremias fala, vocês estão fazendo bolos, amassando a farinha, fazendo bolos e oferecendo a rainha dos céus. Quem é a rainha dos céus que o Eterno está falando ali? Semiramis, essa aí, ó. Coloca a imagem para os irmãos verem. Aí está ela, Semiramis e Nimrod. Nimrod é o próprio Tamuz. Por quê? Porque Semiramis, quando Nimrod morreu, ela ficou grávida, provavelmente de alguma prostituição que ela cometeu com o sacerdote dela. Ela ficou grávida e ela falou que essa criança aí era o próprio Nimrod que estava se encarnando. Tamuz era Nimrod voltando novamente à vida. Aí eu vou mostrar para os irmãos a imitação aí, ó, as fotos aí. Então, irmãos, é tudo uma
imitação, tudo engano de Satanás. Então, essa religião babilônica, ela existe hoje. O lugar que ela mais impera é no catolicismo romano, que o próprio catolicismo romano é chamado de Babilônia, a mãe das prostitutas e das abominações da terra. Agora, olha o que está escrito em Ezequiel, capítulo 8, versículo 14. No calendário hebraico existe um mês chamado Tamuz. Ele equivale ao mês de junho. Então, existe um mês chamado Tamuz no calendário hebraico. Por quê? Porque os judeus pegou e colocou. Aí, ó, aproxima aí, ó. O mês hebraico chamado Tamuz é o 10º mês do ano civil no calendário judaico e o 4º mês do calendário eclesiástico. Então, o que acontece? O judaísmo pegou as coisas da Babilônia. Por quê? Porque os judeus foram levados para o cativeiro na Babilônia. Ficou preso lá 70 anos. Então, eles pegou toda a prática que a Babilônia pegou lá atrás, pegou lá de Nimrod, a Babilônia de Nabucodonosor, e aí eles pegou muitas coisas da Babilônia e trouxe para o judaísmo. Por isso que o Eterno fala agora em Ezequiel, capítulo 8, versículo 14, ele diz assim: conduziu-me então à entrada do portal do templo de Ial, que dá para o norte, e eis ali as mulheres sentadas a chorar por Tamuz, chorando por Tamuz. E disse-me: viste, filho do homem, mas verás abominações ainda maiores, mais graves do que essa. Dali conduziu-me para o ato interior do templo de Ial, e eis junto à entrada do santuário de Ial, entre os vestíbulos e o altar, cerca de 25 homens com as costas voltadas para o santuário de Ial, e os seus rostos voltados para o oriente, estavam prostrados para o oriente diante do sol. Eles estavam adorando o Deus Sol, o próprio Tamuz. E aqui está falando que as mulheres choravam por Tamuz. Quando você vai no 4º evangelho, que eu já falei que ele não é inspirado, o livro suposto escrito pelo apóstolo João, pelo presbítero João, capítulo 20, versículo 11, fala que as mulheres choravam por Jesus, porque Jesus é Tamuz. Jesus não é Iaush. Jesus é Tamuz, filho de Semiramis, a suma sacerdotisa da religião babilônica. Então, o que acontece, irmão? Tamuz estava dentro do templo do Eterno, lá estava adorando o sol. Se você vê os papas, coloca os papas aí mostrando o ostensório aí, o sol que eles adoram lá dentro da igreja católica, aí, ó, chamado de ostensório. Esse sol aí é Tamuz. Não quiser aproximar? Esse sol aí é Tamuz. Tá vendo? É Jesus. Jesus é o Deus Sol da Babilônia. Tamuz é o Deus Sol da Babilônia. Então, o Eterno chamou de abominação. Quem que ele chamou de abominação? Tamuz. Jesus é uma abominação para o Criador. Jesus não é o Salvador. Quem criou isso e colocou isso na cabeça das pessoas foi a Igreja Católica. O nome do Salvador não é Jesus, é Yahshua. É Jesus, Tamuz, Emanuel, Nimrod, tudo é uma coisa só. Tudo é um ídolo criado pela Babilônia. Aí ele aí, ó. O Emanuel aí, ó. Tem até a carinha do Emmanuel Macron aí, ó. A criancinha lá do catolicismo romano aí, ó. Dos olhinhos verdes. Isso aí é Tamuz, isso aí é Jesus, isso aí é Emanuel. E Yahshua era moreno, era um judeu, ele era moreno, ele não era da pele clara desse jeito, não. Isso é tudo enganação da grande prostituta para as pessoas se agarrarem com Tamuz. Porque Tamuz era uma abominação aos olhos do Criador, que foi colocado dentro do templo no Velho Testamento, no livro de Ezequiel, capítulo 8. Leia lá que você vai ver a história toda. Adorando o sol e mulheres chorando por Tamuz. É Jesus Cristo. Quem criou Jesus? A Igreja Católica Apostólica Romana. No vídeo vocês viram aí que até o Natal era comemorado no dia 25 de dezembro, oferecendo presente para Tamuz. Yahshua não nasceu em 25 de dezembro. Yahshua não nasceu nessa data, ele nasceu em setembro. Então não tem nada a ver com dezembro. Dezembro está caindo gelo em Israel. E quando Yahshua nasceu, não estava caindo gelo. Os pastores estavam pastoreando no campo, não tinha gelo. Aí ela aí, ó, a grande prostituta aí, ó, esse clero aí, ó. Essa aí é a grande Babilônia, a mãe das prostitutas e das abominações da terra, que está vestida de escarlate. Lá no livro de Apocalipse fala que está vestida de vermelho, de escarlate. É ela aí, ó. Fala que essa mulher, ela é representada por uma cidade que está edificada sobre 7 montes. Alguém me ligou aqui, estou desligando. Capitolina, Quirinal, Viminal, são 7 montes que se localizam lá no Vaticano. Roma, o Vaticano representa a Igreja Católica, a grande prostituta. Então, a questão é, como é que essa doutrina babilônica foi entrar para dentro do Novo Testamento? O rapaz começou a dar a dica aí, ó.
Quando o Eterno destruiu a Babilônia, a Torre de Babel, os sacerdotes ali de Semiramis pegou todos aquele paganismo ali, aqueles ídolos, aquelas imagens de Semiramis com Tamuz, pegou a trindade lá, o triângulo. Talvez domingo nós vamos falar sobre a trindade, os irmãos vão estar comigo na live e nós vamos participar todos juntos. Que também surgiu, foi lá na Babilônia, a trindade, essa trindade maligna que está no cristianismo de hoje. Então ele pegou todo aquele paganismo ali, os utensílios, os vasos, e fugiu para Pérgamo. Fugiu ali para Pérsia, depois para Pérgamo. Pérsia lá estava Pérgamo. Fugiu para Pérgamo. De Pérgamo ele foi para Roma, onde é o Vaticano hoje. Então, transportou-se todo o material que estava na Babilônia, transportou-se a religião babilônica que estava lá no livro de Gênesis, capítulo 2, quando o Eterno destruiu aquela torre. Os sumos sacerdotes ali os sacerdotes ali da Semiramis pegou o material e levou para Pérgamo. De Pérgamo foi para Roma. Chegou em Roma, montou-se a Babilônia. Quem é a Babilônia que foi montada em Roma? O cristianismo. O cristianismo passou a ser a grande Babilônia, a mãe das prostitutas. Ramos, mas quem fez isso? Constantino. Você viu aí o imperador Constantino? O imperador Constantino era um adorador do sol. Pesquisa na internet que você vai ver. Constantino adorava o sol no dia 25 de dezembro. O sol é Tamuz, é Nimrod. É uma idolatria que começou lá no livro de Gênesis. Então, Constantino que colocou o dia 25 de dezembro. E no ano... Aí, aproxima esse documento aí para os irmãos verem. Aí, ó, no concílio de Nicéia, no ano 325, Constantino criou um concílio. Ele falou, eu quero criar um concílio para debater a divindade de Cristo, a divindade de Jesus. O que Constantino queria fazer? Primeiro, eu vou só voltar um tiquinho atrás aqui para os irmãos entenderem. Constantino, ele criou a hierarquia da Igreja Católica chamada de Nicolaítas. Onde está isso? Apocalipse capítulo 2, ela vai falar dos Nicolaítas. Nicolaítas vem de duas palavras gregas, Nico e Laos. Nico significa subjugar e Laos significa o povo leigo. Uma hierarquia estava sendo criada dentro da igreja. Por quem? Por Constantino. Não pode haver uma hierarquia dentro da igreja. E Laos falou que não era para haver uma hierarquia, mas Constantino criou uma hierarquia. O Papa, o primeiro Papa que Constantino colocou foi o Papa São Silvestre. Depois os cardeais, os arcebispos, até chegar no padre, o menorzinho, o padre. Aí o que acontece, irmãos? Ele criou uma hierarquia dentro da igreja. Essa hierarquia é chamada de Nicolaítas na Bíblia. Essa hierarquia é chamada também de Jezabel, é chamada de prostituta, a mãe das abominações da terra. Essa hierarquia é chamada, criada por Constantino. Constantino arrebentou com tudo. Então, Constantino criou-se a religião babilônica dentro do cristianismo. Ele fez uma mistura do cristianismo com a religião babilônica. Por isso que o cristianismo é chamado de a grande prostituta, mãe das abominações da terra. Vou mostrar daqui a pouco que a igreja ela começou pura, verdadeira. Mas no decorrer do tempo ela se tornou uma grande prostituta através desse clero aí, tá entendendo? Porque o clero ensinava. Então o que acontece? Os irmãos viram o vídeo aí que Semiramis, quando Nimrod morreu, ela ficou grávida, ela virou e falou assim, essa criança que está no meu ventre é o próprio Nimrod que está se encarnando. Nimrod é o Deus Sol, e agora ele está se encarnando nessa criança. A criancinha que nasceu dela, Tamuz, ela virou e falou, Tamuz é o próprio Nimrod que se encarnou. É o Deus Sol que se encarnou e veio à Terra. Ele é o Salvador, o libertador da humanidade. O que Constantino fez? No concílio de Nicéia, ano 325. Ele fez um concílio para debater a divindade de Jesus. Ele já tinha colocado Tamuz lá dentro. Só que agora ele queria mostrar que Tamuz era Deus encarnado. Jesus é Deus encarnado. Tamuz era Deus encarnado. Então, o primeiro concílio de Nicéia, no ano 325, era para colocar Jesus como Deus, Tamuz como Deus. E ele então falou que ele falou, não, Jesus é o próprio Deus que se encarnou. Nasceu de uma virgem e passou a habitar no nosso meio. Quem fez isso? Semiramis. Semiramis divulgou, pregou que o seu filho era o verdadeiro libertador, era Deus encarnado. Nimrod, o Deus Sol, encarnou no ventre dela e nasceu. O cristianismo, através de Constantino, fez a mesma coisa. Passou a pregar que Jesus era Deus encarnado, que nasceu de uma virgem, veio a esse mundo, é o verdadeiro Salvador. A história se repetiu. Constantino só pegou o ídolo falso, trouxe ele, encarnou ele, trouxe ele, fez ele nascer e transformou ele
em Deus, Deus encarnado. Para quê? Para as pessoas adorar. Porque Semiramis, ela representa tanto Maria quanto a própria Igreja Católica, a mãe das prostitutas e das abominações da terra. Ela representa Maria e ela representa também o catolicismo romano. Por isso fala, a Igreja Católica é a grande prostituta que está edificada sobre 7 montes, a cidade do Vaticano, e está assentada sobre muitas águas. O livro de Apocalipse 17, versículo 15, fala, as águas são povos, multidões, nações e línguas, sobre as quais a mulher está governando. A Igreja Católica se tornou a maior religião do mundo. Por quê? Porque é a grande Babilônia. Por isso fala, a grande Babilônia. Por quê? Porque ela se tornou universal. Católico significa universal, alcançou o mundo inteiro. E aí o que acontece? Semiramis, o papel dela era pregar que o seu filho era Deus encarnado. O que o catolicismo romano passou a fazer através de Constantino? Pregar que Jesus é Deus encarnado. E nós pregamos o quê? Que Yahshua é 100% homem, não Deus encarnado. Ele era um ser celestial que se desfez e desceu, nasceu no ventre de Maria para ser um homem, não um Deus encarnado. Quem prega um Salvador como sendo Deus encarnado é Semiramis, é a Babilônia, é a Igreja Católica. A verdadeira Igreja do Mashiach, fundada pelos apóstolos, nunca pregou que Yahshua era Deus encarnado. Pregava que ele era 100% homem. O apóstolo Paulo falou no livro de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4 e 5. A vontade do Criador é que todo ser humano seja salvo. Depois eu vou fazer um vídeo mostrando a diferença entre ser humano e homem. Existe uma diferença. A vontade é que todo ser humano seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade, que há um só Criador e um só mediador entre o Criador e os homens. Yahshua, o homem. Então Yahshua não é Deus encarnado. Quem prega isso é o catolicismo romano, porque segue a doutrina babilônica ensinada por Semiramis. Semiramis e Nimrod. Então, Nimrod, o que eu falei? Que ele era uma tipologia do anticristo. O próprio rapaz também falou no vídeo aí. É uma tipologia do anticristo, do antimachia. Então, quem é Jesus? Jesus é Tamuz. Jesus é Emanuel. É o filho da perdição. E você acreditar ou não, você que pertence a uma denominação evangélica, ou você que é católico, você está dentro da Babilônia, você faz parte da Babilônia do Apocalipse, capítulo 17, versículo 18. Por quê? Porque você está seguindo a doutrina babilônica criada por Semiramis e Nimrod, que começou lá no livro de Gênesis. Você está seguindo essa doutrina que ela criou lá atrás. Um Deus que se encarnou, se tornou o filho, o pai que se tornou o filho e veio à terra. Tem vários unicistas no cristianismo que pregam isso. Voz da verdade, tabernáculo da fé, igreja só Jesus.